Vamos ao Senar Mato Grosso Responde. Detalhado sobre o desempenho de cada animal do rebanho é um dos obstáculos enfrentados por muitos produtores de leite. Lá em Mato Grosso, uma ferramenta desenvolvida pela assistência técnica e gerencial do Senar tem ajudado a diminuir o problema. Luiz Patroni tem os detalhes. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Olha, conhecer o rebanho leiteiro, a realidade, a particularidade de cada animal que compõe esse rebanho é um dos passos considerados aí fundamentais para que o produtor possa ter sucesso, alcance mais rapidamente o sucesso da atividade no campo. E pensando nisso, a equipe de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso desenvolveu uma ferramenta com uma série de parâmetros aí, uma ferramenta que já está sendo aplicada no campo. E é sobre isso que o Armando Urenha, que é coordenador da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso, vai conversar com a gente. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Patrone? Tudo bom, pessoal? É bem isso, né? A gente precisa entender qual a realidade daquele rebanho, a característica de cada animal e principalmente o desempenho de cada animal. Isso é fundamental na pecuária leiteira, que é uma atividade que a gente costuma dizer conta cada centavo, né? A gente percebe realmente que tem, justamente nesses centavos, são vacas que não estão produzindo muito bem, que custam cada vez mais e mais centavos para a propriedade. Então, assim, quais são essas vacas? Essa resposta não é tão fácil de ser respondida. Como que a gente auxilia o produtor a identificar esses animais bons, regulares e os que precisam serem melhorados, né? Então, a gente criou uma ferramenta que a gente chama de diagnóstico de vacas, que compreende nada mais, nada menos e classificar em pontuações qual que é o critério individual de cada animal, principalmente no setor reprodutivo, na sua produtividade e no seu intervalo entre partos. Como que é feito esse preenchimento dessa ferramenta, quais são os principais critérios e como são dadas essas pontuações? A gente então a gente classifica o animal que tem um intervalo entre partos curto, então ele dá mais crias para nós. Quanto mais crias, melhor, está sempre lactando. A lactação é outro item importante. Esse animal está sendo bem alimentado, então ele vai produzir bastante ou vai produzir pouco. E o período que esse animal permanece lactando. Não adianta ter uma boa lactação num período curto, porque ao longo de um ano esse animal permanece mais seco do que lactando. Então, assim, são 3 itens que nos norteiam a ver realmente a eficiência econômica desse animal ou não. E se eu precisar renovar o meu plantel, renovar 20% do meu plantel ao ano, por exemplo, quais são os animais que serão descartados para que eu compre e adquira animais melhores? E se eu comprar animais melhores, o que eu devo observar nesse animal que eu estou adquirindo para colocar no meu plantel já existente? Ou seja, a ferramenta acaba indicando isso, tornando isso mais claro para o produtor. Você mencionou os 3 itens principais, mas há uma série de parâmetros. São vários pontos que o produtor precisa identificar no dia a dia ali no campo. Isso, legal você tá lembrando disso. A gente falou isso no último programa, né? A gente tem mais 15 itens que a gente coloca pesos que nos auxiliam na condução desse animal. Por exemplo, tem animais que a gente vê que ele está irregular, mas se a gente mexer com a parte de nutrição, ou a parte reprodutiva, ou a parte de instalações, ele melhora o nível. Tem animais que estão regulares, mas eles têm problema de aptidão leiteira, tem problema de casco, tem problema de mastite com uma certa frequência. Então a quantidade sanitária, de remédio, de manejo que eu tenho com esse animal é tão desgastante, tão desvantajoso, que realmente esse animal tem que ser descartado. O técnico nosso, ele auxilia o produtor a identificar esses animais. A decisão do descarte ou permanência desses animais no plantel é da propriedade, é o produtor que faz isso. Brevemente, essa ferramenta já está sendo aplicada no campo, quais são os objetivos com ela aí? O que se pensa para o futuro? Eu ouvi, assim, a gente está tendo bons resultados, já está 2 meses no campo. Hoje pela manhã eu estava conversando com o técnico de campo, inclusive, e o técnico me trouxe que tinha 2 animais aí, que perguntou para um produtor, foi visitar um produtor, e o produtor falou assim, qual a melhor vaca sua, qual a pior vaca sua? E o produtor apontou 2 animais. Quando colocou a planilha em prática, a metodologia em prática, essas vacas estavam no mesmo parâmetro. Então, assim, para você ver como o produtor estava enganado. O produtor, na verdade, ele tem mais afinidade essa vaca que ele falou que era melhor do que a outra. Mas, na nossa produção, na avaliação desse animal, na nota que a gente dá,
As vacas são idênticas. Ou seja, ou as duas são ótimas ou as duas caem fora do plantel, porque elas estão no mesmo patamar e o produtor não sabia. Perfeito. Armando, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido. O Armando trouxe aqui uma síntese do que é essa ferramenta desenvolvida, né, pela equipe do Senar, mas é interessante que quem tiver objetivo, né, de conhecer um pouco mais, acesse o site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso, tem lá o programa na íntegra da última quarta-feira, o Bom Dia Senar Mato Grosso, onde o Armando detalhou, né, essa ferramenta, como fazer a inserção desses dados e, claro, como o produtor identifica ali o percentual do rebanho que está considerado bom, regular ou mesmo excelente. Então, acessa lá e fique sabendo um pouco mais dessa ferramenta. Obrigado, Armando. De volta contigo em São Paulo. Um excelente fim de semana. Até semana que vem. Obrigada a vocês também. Obrigada, Luiz Patroni.